Oi, tudo bem? Tá começando mais uma live de caixa de perguntas da Clara. Então, gente, olha, eu tô super feliz, estamos mais em uma live super legal. Então, fiquem aqui porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A nossa convidada de hoje é a Aurora Dias. Ela é cantora, ela é atriz e também ela é profissional de canto, né? Oi, Oi, Aurora! tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos! Tudo bem, Porque com Clarinha? toda a sua experiência, né, no teatro musical, eu gostaria de saber como um jovem ator deve se preparar para uma audição. Tem algum material específico que você orientaria para a gente? Ou seja, como esse profissional deve fazer para manter-se competitivo no mercado? Sim, tem várias dicas que eu posso dar sobre audição. Então, para fazer audição, é importante estar sempre preparado, né? Tem muitas pessoas que, quando chega perto da data da audição, resolvem fazer um monte de aulas de canto, de dança, de interpretação. Mas é um processo muito nervoso, né? As pessoas ficam realmente tensas. Então, é importante estar preparado o máximo de antecedência possível, porque senão vai ser mais um elemento para adicionar ao seu nervosismo. Então, assim, fazer aulas sempre que você puder de canto, fazer aulas de interpretação, principalmente, porque hoje em dia a gente vê muito pouca gente fazendo aula de interpretação. Sim. As pessoas focam muito no canto ou na dança e esquecem um pouco a interpretação, e é o fundamental. Então, estar preparado sempre, estar com um repertório escolhido para o seu tipo físico, seu tipo vocal, estar com a partitura certinha, bonitinha, né? Não improvisar uma partitura na hora. E tudo Sim. isso você vê nesse processo de preparação antes do momento da audição, né? Não adianta chegar na hora e querer dizer, ai, vou aqui cantar isso. Não, não adianta, porque é um processo tenso realmente. Então, quanto maior a preparação, melhor. Claro que assim, algumas pessoas dão sorte, mas você precisa mesmo contar com a sorte? Não é melhor É. contar com uma preparação, né? Porque aí você tira isso, mesmo as pessoas preparadas, às vezes ficam bem nervosas na hora. Imagina se você, além de estar nervoso, você não está preparado, isso só soma ao nível de nervosismo, né? Sim, e eu soube que você foi preparadora vocal, né, do Artista Completão, que atualmente é o Show dos Famosos, né, que você também é, é preparadora vocal do Show dos Famosos na TV Globo. E como foi essa experiência para você? Porque você teve várias experiências na TV, né, mas essa especificamente, como foi para você? E como você fazia a preparação? Nossa, primeiro que como tudo que acontece na minha vida foi uma surpresa, né? Foi muito do nada o convite, assim, muito. O artista completão, a gente tinha várias equipes, cada artista tinha uma equipe para eles. E aí tinha o preparador vocal, e tinha o coreógrafo e tinha a sua equipe de balé. Já no show dos famosos, era uma equipe para todos os artistas. Era o contrário, né? Porque o artista completão acabou sendo como se fosse um embrião para o show dos famosos. O convite foi inesperado e o meu início também foi muito inesperado, porque o preparador que estava fazendo o show dos famosos, que é o Felipe Habib, ele ia ter filho. E era só ele que era preparador vocal. Ele ia ter filho e aí precisou de alguém para substituí-lo durante uma semana. E aí ele conversou comigo, tipo, meses antes. Eu falei, claro, topo, tal. Eu também tinha tido o Dante há pouco tempo, né? Aí no dia que era pra eu ir lá, para conhecer o pessoal, foi o dia que a esposa dele entrou em trabalho de parto. Então, assim, eu já estava indo para lá, mas eu ia para assinar contrato, para ver o pessoal, não ia começar a trabalhar. Eu já fui para começar a trabalhar. Aí lá foi eu no Uber, estudando as músicas e vendo como é que eu ia fazer, como é que fazer. Eu nunca tinha feito esse trabalho, então foi muito inesperado, mas foi incrível. Eu aprendi muito, muito. E você sabe para quem foi a pessoa que eu dei a primeira aula quando eu cheguei no Show dos Famosos? Foi a Sim. Fafá de Belém. Meu amor, eu dava, eu fazia o aquecimento e falava, você tô dando aula pra Fafá de Belém, eu tô dando aula pra Fafá. Respira, Aurora, respira, Aurora. E eu aquecendo a voz dela e ela, respira, Aurora. Mas é isso. Hoje em Nossa. dia, ela me trata super bem, eu também. É uma das pessoas que eu mais cresci trabalhando, sabe? Assim,
Bom, enfim, Show dos Famosos foi um desafio. Era um desafio a toda semana, porque a gente tinha pessoas diferentes interpretando artistas diferentes a cada semana. Então, assim, a gente tinha que fazer esses ajustes vocais, né? Então, como você viu, eu sou formada em teatro, mas nesse trabalho eu estava trabalhando como preparadora vocal, que é uma das coisas que acontece muito na nossa carreira de teatro musical. Um dia a gente está como ator, outro dia a gente está como cantor, outro dia como preparador, outro dia na banca, outro dia audicionando. É uma roda viva, assim. Cada dia a gente está fazendo uma Sim. coisa diferente e é muito legal isso. E também, assim, saber o seu lugar de quando você está no comando e quando você está sendo comandada. Porque, assim, se você entra num lugar de comando e aí depois você entra para um elenco, mas você continua com a postura de, estou mandando, fica difícil, né? A gente tem que saber vestir esses diferentes personagens. Era muito Mas tá. desafiador porque a gente fazia um trabalho vocal com pessoas que tinham históricos diferentes de canto, né? Então, às vezes tinham pessoas que eram mais treinadas e pessoas que eram menos treinadas, por mais que fossem pessoas já do mercado, né? São pessoas que teoricamente já cantavam. Mas quando você vai conhecer a fundo essas pessoas, não necessariamente elas têm domínio da técnica. Às vezes foi uma coisa, estouraram porque aconteceram, mas realmente nunca fizeram uma aula de canto e tal. E tem pessoas que são mais abertas a esse trabalho e pessoas que são mais fechadas. Assim como na vida também, né? Quando a gente vai dar aula de qualquer coisa que a gente vai dar aula, tem pessoas que estão mais abertas ao trabalho e pessoas mais fechadas. E a gente tem que ir sabendo dobrar essas pessoas. Então, assim, às vezes eu tinha medo de não conseguir ajudar aquela pessoa a crescer. Aí sair de um ponto e ir para o outro, que é o processo didático, né? Sim. E mesmo no show dos famosos, eu sentia que a gente conseguia fazer isso. E isso é o que dá o gás, o ânimo, a vontade de fazer esses trabalhos, sabe? É você sentir que você ajudou a pessoa a chegar de um ponto A para o ponto B. Mesmo tendo esses históricos diferentes, né? E eles têm as inseguranças iguaizinhas a todas as pessoas que estão começando. Todos, 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 todos. Tem aquele momento que vai estar super seguro e vai ter aquele momento que vai estar, assim, parecendo um bebezinho chorando no canto. Claro que isso é já exagero, mas a ideia é essa. Só que a diferença é que a gente faz uma audição para 4, 5, 10 pessoas, uma audição, e eles estavam fazendo ao vivo para o país inteiro, para a internet inteira. E a internet, meu povo, a internet é cruel, né? Porque a gente está de trás desse celular, a gente fica achando que a gente pode falar qualquer coisa e que a pessoa do outro lado não vai saber ou não vai se intimidar com aquela informação. Mas não, se intimida sim, se intimida sim. Então, além do trabalho de professora de campo, faz esse trabalho de psicólogo do esporte, sabe? Que você fala assim, não, vamos lá, você tem que Aham. botar o mindset da pessoa no lugar, botar a cabeça dela preparada para estar no momento e fazer aquela apresentação dar certo, sabe? Que é o que a gente tem que estar também na audição e é o que a gente também tem que estar no palco, né? Porque é nervoso estar no palco. Todo dia a Sim. gente fica nervoso. A gente pode fazer o espetáculo 56 vezes, a gente vai ficar nervoso 56 vezes. 56 vezes de formas diferentes, mas vamos ficar nervosos. Sim. Então a gente tem que saber ligar a chavinha da preparação, do estar preparado, de estar aberto, de estar disponível. É isso. Como Falei? você fala para um famoso que ele tem que melhorar ou Ah, sim, ajustar achei. algo? Isso. Eu mesma me fazia essa pergunta sempre. Como é que eu vou falar para uma pessoa, gente, que já é, por exemplo, sei lá, Fafá de Belém, né, que já tem É. mais anos de história do que eu na área artística. Mas, gente, essas pessoas, elas vêm com sede e fome de conhecimento, igualzinho todos vocês. Quer dizer, todos não, que tem alguns atores, alunos, que não chegam tão abertos ao trabalho. Sim. Então, assim, com o mesmo amor que a gente trata um aluno mais novo, ou que um aluno está começando, a gente trata esses artistas que já são famosos, porque eles querem ouvir. E muitas vezes eles não ouvem a verdade, porque são protegidos, né, por empresários, pelos públicos, enfim. Às vezes eles são protegidos e a gente tem a obrigação de falar as coisas para eles. Porque depois ele vai falar assim, por que você não me falou que estava assim? Entendeu? É. Então a gente fala com amor. A gente fala com amor. Igualzinho a gente fala com os nossos alunos presenciais e online. A gente fala com amor tudo que a gente tem para falar.
mas é importante que a gente fale a verdade. Sim. Eu falava com delicadeza, olha, isso talvez não funcione tanto, mas se você quiser fazer assim, tudo bem, eu só não concordo, eu acho que a gente podia fazer assim. Ou que tal você experimentar dessa maneira ao invés dessa? E aí, se não Ah, funcionar, sim. você vê, entendeu? Ou então, que tal você Uhum. filmar e gravar? Porque às vezes você fala uma coisa pra pessoa e ela não tá ouvindo da forma que você tá ouvindo. Então, por exemplo, você sabe que o nosso ouvido interno ouve diferente Ele do que é sai. diferente. Então, Aham. por isso que às vezes as pessoas, quando se ouvem com a voz gravada, falam assim: ah, mas a minha voz não é essa. Não, na verdade, aquela ali é a sua voz É, verdadeira. Não sim. é? Aham. Daí, por isso que é tão importante ter um professor de canto, porque é um ouvido externo que vai estar te dando um feedback. Claro que assim, também passa por gosto e estética. Então, o artista, na verdade, ele tem sim que ter a sua própria opinião no final. Tanto os famosos quanto os pequenos. Assim, a gente tem que ter uma opinião sobre aquilo que a gente está fazendo. Mas essa opinião não pode ser imutável, ela não pode ser rígida, porque existe uma direção, existe uma preparação, existe alguém que está olhando de fora. Então, tem que se negociar o que você acredita com o que você está ouvindo de fora. Mas tem que se falar tudo e com amor e com verdade. Sim. Qual é a melhor parte de dar aula para crianças? É de ver o quanto que a criança acredita naquilo que está fazendo. Porque o adulto, como ele tem a coisa de julgar, às vezes ele acredita no que você está falando e às vezes não. E a criança não. A criança ela não desconfia. Você fala para ela, é assim, e ela vai. E aí ela tem mais facilidade de entrar no mundo da fantasia, de se jogar, de se entregar, sem medo e sem ficar julgando se tá certo, se tá errado, se tá bom, se tá ruim. Essa é a melhor parte de dar aula para criança, é a entrega. Entrega. Sim. Que tal cantar uma salsa aqui pra gente? Você topa? Meu Deus, por essa eu não esperava. Topo. Vamos lá. É agora ou você vai falar mais alguma coisa? Não, pode cantar. Pode. Tá bom. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales a combanchar. Ese pregón que canta mi hermano, que de su tierra vive lejano y que recuerdo ya hacer orar. Una canción que sigue entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Ai, que voz linda! Adorei! Que suavidade maravilhosa! Amei a sua voz, maravilhosa, incrível. Obrigada. E obrigada pela oportunidade. Eu adorei minha primeira live, sobrevivi. Estou Ai, aqui. Eu acho que deu certo, hein, gente? deu certo, foi incrível. A live tava linda, maravilhosa, adorei muito. Oh, obrigada.